Deixa eu bloquear os comentários aqui para que a gente possa começar. E a ideia é a gente passar pelas grandes atualizações, dois blocos, né, de atualização, mas tem a mais exuberante de todas, né? Lembrando mais uma vez, a ideia dessa discussão é a gente observar o que que mudou, cravar alguns pontos aqui, ajudar a dirimir algumas dúvidas, e não que necessariamente isso vá aparecer na prova. Sofia já comentou, e vou reforçar isso, né, de que examinador que veja, não exige, me mostre, eu aposto, não é Sofia que aposta, eu que estou apostando aqui. Eu aposto com quem quer que seja, me mostre uma prova que cobrou uma atualização de algo que mudou um mês antes. Se cobrou, o examinador errou. Ele fez errado a questão e deu sorte de ter atualizado alguma coisa. Examinador não é besta. Examinador não é besta. Ele não pode, cara, botar uma questão de algo que mudou assim. Porque, primeiro, para ele botar, ele tem que ler tudo. Isso já dá um trabalho. Quem é que gosta de ler as coisas? Ninguém. Então o cara tem que ler tudo, entender tudo, não vacilar, ter certeza do que mudou, de quando vai ser implementado para colocar na prova. Então isso não acontece. Segundo, a prova já está pronta há um bom tempo antes. Terceiro, examinador quer se livrar de fazer questão. São raríssimas as exceções que a pessoa gosta de fazer aquilo, é empolgada e tal. E geralmente não é bom nem apertar a mão de gente assim, porque tem alguma coisa errada com a pessoa. Porque normalmente a pessoa tem outras coisas para fazer, sabe? Ninguém nasceu, o que você faz da vida? Eu faço questões de prova. Nossa, que legal, que trabalho interessante. Isso não existe, né? Não existe. É mais fácil a gente conhecer um árbitro de beisebol que conhecer alguém que eu trabalho fazendo questão de prova. Então as pessoas fazem isso como um apêndice da sua rotina, né? E aí copia uma questão antiga, faz aquilo que já fez. Então não espere isso acontecer. O que pode acontecer é alguma questão ser anulada, né, Sofia? Porque Com a certeza. recomendação mudou, né? Se E, perderam. e aí os temas que tem sempre esse potencial, o examinador foge. Tanto que, assim, por que a gente vê cada vez menos questões sobre a dinâmica do calendário vacinal? Porque pode mudar em algum momento, sabe? Antigamente era muito, porque era tudo mais fixo e mais duradouro. A gente tinha menos novidades, né? Era uma coisa lá atrás. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a gente pode ter uma portaria do Ministério de uma hora para outra e agora ninguém vacina mais contra sarampo, sabe? E aí cai na prova e diz, não, não vacina mais. Então, os senadores fogem disso. Esse é um ponto importante. Mas a gente precisa estar a par para não gerar confusão na hora da prova, né? E aí por isso que vale muito ter essa discussão. E aí, Sofia, indo direto ao ponto, como as nossas discussões aqui do Trilha. Câncer de colo de útero. Por que houve uma mudança na recomendação do rastreamento? Por que isso aconteceu? Assim, Fabrício, para entender por que mudou, a gente precisa dar um passinho atrás e lembrar o que que é o câncer de colo, né? Todo mundo sabe. É uma doença invasiva que, na grande maioria das vezes, está relacionada a uma infecção viral de um vírus sexualmente transmissível, que é o HPV. Então, a ideia do Papa Nicolau era que a gente pegava a célula, olhava no microscópio, se tem ou não tem alteração celular, displasia, e na sequência, se eu estou na dúvida, suspeitando, eu ia para o diagnóstico, que era com a colposcopia, lente de aumento, olho o colo do útero, onde é que está alterado, vou pegar um pedaço e fazer um histopatológico para ter a certeza se é uma lesão precursora, que ainda não é câncer, mas está caminhando, ou se já é uma lesão invasiva. Então, a ideia foi que vários estudos populacionais foram desenhados aí ao longo do mundo, inclusive alguns no Brasil, e a gente comparou também o rastreamento brasileiro com o rastreamento que tem feito fora do Brasil. E muitos lugares associam os testes e foi feito aí o que é custo efetivo e quando é que eu vou conseguir identificar mais lesão precursora de alto grau. Que aí entra a ideia da neoplasia intraepitelial cervical, que é alteração da célula relacionada à infecção do HPV, que muito provavelmente nos próximos anos vai caminhar para um câncer invasivo. Então, a grande maioria das pessoas que têm relação sexual vai ter contato com HPV. Muitas podem até ter uma lesão inicial de baixo grau que vai resolver sozinha em 2, 3 anos. Eu quero identificar as pessoas que caminharam mais para frente, que veio a ideia da neoplasia intraepitelial cervical. Então, por que que mudou? Mudou primeiro pensando em medida de saúde pública, o que que é mais custo efetivo, como é que eu vou conseguir abranger mais pessoas gastando menos e, consequentemente, quando é que eu consigo
tratar antes de ser um câncer. Porque se eu consigo identificar mais NIC2, NIC3, eu consigo isso com o DNA-HPV, eu vou gastar menos, porque menos pessoas vão caminhar para um câncer invasivo. E todas as consequências do tratamento e do segmento e da reabilitação dessas mulheres. Então, essa é a ideia, eu identificar mais pessoas. Então, eu, inclusive, posso espaçar um pouquinho mais o teste. E numa medida de saúde coletiva, eu gasto menos, porque eu vou tentar identificar mais. Então, aí vem a ideia de que o DNA-HPV, ele é um teste mais específico e tem um alto valor preditivo negativo. Uma vez que eu tenho teste negativo, eu fico tranquilo que aquela pessoa, naquele momento, não tem infecção viral. Provavelmente pode se infectar? Pode. Todo mundo que tem relação sexual, que não foi vacinado, tem chance de ter contato, de ter infecção por algum tipo de HPV, mas a grande maioria das pessoas é saudável e vai mandar o vírus embora em 2, 3 anos. Então a ideia de mudar o método de rastreamento é eu gastar menos e identificar mais pessoas que podem vir a ter um câncer de colo e intervir aí. Interromper a história natural da doença do câncer de colo. Então, essa é a ideia. Tá, legal. Vou até aproveitar, né, porque logo que essa recomendação, né, Sofia, ela já tinha uma observação preliminar do Ministério no ano passado, né? Sim. E tu até tinha se posicionado em relação a isso. Ela vinha sendo implementada, isso, muitas das recomendações são assim, e ela se tornou oficial agora há alguns meses. E quando isso se tornou oficial, quando a portaria foi publicada, tu te manifestaste também. Tu gravaste um vídeo, inclusive, um vídeo que tem quase 1 milhão de visualizações e foi uma porta-voz importante da mudança. E eu tinha comentado contigo já, eu falei até no dia dessa live aqui, que eu me assustei com algumas manifestações de pessoas, né, em mensagens não é nada agressivo não, mas manifestações é, que chamam a atenção pela por explorar a mudança ou a sugestão, a nova recomendação como se fosse algo aleatório ou algo baseado, Em enfim, vozes. em vozes da cabeça de quem criou o protocolo. E é aquela coisa da vacina para matar velhinho, sabe? E meu Deus, como assim? Conheço uma pessoa que morreu de câncer de colo e tal, tal. Então, vem as teorias da conspiração e que são assim, eu entendo a gente tem na medicina, né? Tem um romantismo forte conectado à medicina e isso faz com que a gente tenha uma alma tradicionalista muito grande, né? Então é difícil a gente se desapegar de coisas clássicas. Por exemplo, tirar a metformina do endocrinologista é um Deus nos acuda, né? Se tirar, a pessoa larga a medicina e tal, né? Porque acha que é metformina, não sei o quê. Então, na ginecologia obstetrícia, né, nos programas de rastreamento, isso já estava implementado a colpocitologia, né? Isso é uma dinâmica de muito, muito tempo. E aí muda e as pessoas, caramba, né? Por que mudou? Então, só para ficar claro, tu comentaste aqui que o HPV-DNA, que é coletado da mesma forma, né, o material, né, coletado da mesma forma, mas tu comentaste aqui que o HPV-DNA é um teste que tem uma especificidade maior, certo? Certo. Ou seja, estando alterado, a possibilidade daquilo ali sugerir algo que mereça mesmo acompanhamento, ser investigado, é maior. E tu comentaste também que o valor preditivo negativo dele é muito baixo. Perdão, é muito Tá. alto. Isso quer dizer que se o teste for estou andando na rua, encontrei o teste negativo no chão, provavelmente aquela Não tem pessoa não HPV. tem nada, não tem o vírus, certo? É, E se não tem o vírus, a possibilidade de ter problemas críticos ali é baixa, certo? essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí, um pensamento que vem, às vezes, e todo mundo precisa entender que quando isso é implementado, isso foi estudado, né? Isso foi estudado, é que, às vezes, o indivíduo pode ter câncer de colo de útero e não ter conexão com HPV 16, 18, né? E aí pode ser que o HPV DNA venha negativo, certo? Isso não é um problema, não? Assim, Fabrício, é algo que gera discussão, mas a gente sabe que 99% das vezes está relacionado à infecção pelo HPV. Quando a gente tem uma pessoa que tem um tumor HPV independente, é a raridade da raridade, não são esses tipos mais frequentes.
Então, talvez fosse até uma pessoa que a gente não ia identificar até mesmo na citologia, porque na grande maioria das vezes, esses tumores HPV independentes, eles são adenocarcinomas. Aí é preciso lembrar, né, que o colo do útero tem um revestimento externo, histologia, que é a ectocervice, e interno, que é a endocérvice. O adenocarcinoma surge na endocérvice e, inclusive, às vezes é mais difícil da gente identificar na citologia, até quando é relacionada à infecção pelo HPV. Então, muitas vezes, pessoas que vão ter o tumor HPV independente, eu ia perder até na citologia mesmo. Então, é a raridade da raridade. Quando a gente pensa no rastreamento, é a doença que a gente conhece a história natural, que a gente conhece a evolução. A gente sabe que é aí 15 anos desde a infecção até que tem o desenvolvimento do câncer de colo. Então, assim, pegar nesse aspecto é pegar assim na especificidade da especificidade, que a citologia também não ia fazer o diagnóstico precoce. Show. Pois é, eu acho que é um raciocínio enviesado, né? A gente usa o raciocínio só para um lado, mas tem que usar para o outro também, Com né? certeza. Então, enfim, um teste negativo diz que a pessoa não vai ter câncer de... Não quer dizer isso. Não, O HPV-DNA não quer dizer isso, e a colpostologia também não quer dizer isso, né, quando está exatamente. negativa. Então, é uma oportunidade que a gente tem numa política populacional de detectar casos, né, mais precocemente. Então, essa é a ideia, né? Então, essa é a raiz de tudo, né, da sugestão da mudança. Mas dando um passo adiante, Sofia, no fim das contas, como é a recomendação hoje do início do rastreamento? O Qual é a ideia? início do rastreamento manteve a mesma idade e a mesma condição. Então, condição, a pessoa tem que ter tido relação sexual. Qualquer tipo de relação sexual que ela tenha tido. Inclusive, quando a gente pensa aí em populações específicas, a penetração com objetos. Então, todo mundo que é mulher, tem colo do útero e teve relação sexual, tem que fazer o rastreamento. E a idade se manteve a mesma, 25 anos. E aqui até merece uma atenção, assim, essa questão que várias pessoas criticaram de ficar um intervalo maior, de tem pessoas que tiveram câncer de colo que não identificaram. Isso que você trouxe dessa pegada. Fora do Brasil, a gente sabe que o ideal é fazer a partir dos 30 anos. Mas aqui a gente manteve a partir dos 25, justamente pela história cultural de que a citologia a gente já fazia a partir dos 25 anos. Provavelmente com o tempo vai mudar e a gente vai começar a fazer o rastreamento a partir dos 30 anos. Ah, mas tem mais gente tendo câncer de colo mais precoce, a idade da sexarca, mas você sabe que quem é mais jovem e é saudável vai ter infecção, pode até ter lesão precursora, mas vai resolver sozinho. A gente tende a ser menos intervencionista em quem é mais jovem. Então, a gente manteve a idade dos 25 anos muito pela questão cultural de que o nosso Papa já era feito a partir dos 25 anos. A tendência é que a idade se prolongue um pouco mais. E eu nunca, numa pessoa que é saudável, vou começar antes dos 25, porque provavelmente vai ter contato, eu vou querer intervir sem precisar, porque ela vai resolver essa infecção. Então, é quem já teve relação sexual a partir dos 25 anos, igual o Papa Nicolau. Tá, legal, legal. E aí, o que que acontece com toda a dinâmica do teste? Começa na Perfeito. faixa. Quando a gente faz a pesquisa do PCR e do HPV, a coleta é idêntica à do Papa Nicolau quando eu vou num profissional de saúde. Eu vou coletar material da dupla coleta, a ectocerce e a endocerce, e vou mandar num frasquinho de líquido. Guarda a informação do frasquinho de líquido. Eu vou coletar hoje, veio negativo. Lembra que tem um alto valor preditivo negativo? Eu fico tranquilo, mesmo que se infecte, provavelmente vai resolver. Eu espaço o intervalo para cada 5 anos, em vez de 3 anos, como era a citologia. E eu não preciso de dois normais com intervalo de 1 ano. Fiz uma vez na vida DNA HPV, veio negativo? Vou colher só 10 5 anos. Não preciso daquele intervalo precoce menor para depois espaçar. Se vier positivo, o que é que eu faço? Veja, se vier positivo, não necessariamente tem doença. Preciso lembrar que a grande maioria, quase aí 3/4 dos cânceres de colo, estão relacionados a dois tipos de HPV de alto potencial oncogênico, HPV 16 e 18. Então eu fiz a triagem, o rastreio, tem ou não tem HPV? Uma vez que tem HPV, vou fazer a genotipagem. Qual é o tipo de HPV que o indivíduo está infectado? É HPV 16 ou 18, que são os principais relacionados ao câncer de colo? Sim,
Mando direto para onde eu posso fazer o diagnóstico, que é a colposcopia. Vou olhar o colo do útero com uma lente de aumento e fazer a biópsia. Não, não é HPV-16, não é HPV-18, mas é algum de alto potencial congênico. Lembra que colheu o material e colocou num frasquinho de líquido? Nesse frasquinho de líquido tem célula. Célula que é o que a gente chama agora com nome bonito de citologia reflexa, que é a mesma ideia do Papa Nicolau. Antes a gente coletava e colocava numa lâmina, agora está indo tudo no líquido junto com a pesquisa do PCR e do HPV. Eu vou olhar as células. Tá tudo normal? Dou um espaço. Tem qualquer alteração que seja, eu fiquei na dúvida, veio pouca célula. Aí eu mando para colposcopia. Eu mando para colposcopia para ver se tem alteração e fazer biópsia e tratar se realmente tiver um câncer invasivo ou uma lesão precursora. Se Tá. veio célula normal, repito em um ano. Uma vez que eu repeti em um ano, faço todo esse processo. Qual é o HPV? Se é 16 e 18 vai para corpo. Se não é, olho a citologia. Se veio negativa de novo, eu posso repetir mais uma vez. Se persiste a infecção por HPV não 16 ou não 18 por 2 anos, aí tem que ir para a colposcopia. Talvez tenha algo que eu não estou encontrando só com a citologia líquida. Essa é a ideia geral de como ficou o rastreamento com o PCR do HPV, Fabrício. Legal, legal. E o que segue da colposcopia para frente, aí é tudo igual, Tudo certo? igual, tudo Tudo igual, igual. então não vamos nem entrar nesse ponto. Nem Eu só preciso precisa. fazer um protesto aqui, Sofia. Preciso fazer um Hum. protesto. Preciso. Um protesto importante. Por que que tem que botar o nome do negócio de citologia reflexa? Sabe? Porque, assim, tudo bem, pode ser que no grupo do WhatsApp da ginecologia vocês falem assim, ah, e a citologia reflexa, bom dia para todo mundo que viu uma citologia reflexa. Mas, cara, por que que tem, sabe? Por que que não fala assim, ó, faz citologia no material, não é mais fácil de falar Ah, é isso? para parecer Ó, um pouquinho com a clínica médica, que tem um monte de não, mas nome. protesto também. Protesto. Né? Então não. É É só um nome coisa diferente chata. para a mesma Não, quando coisa, eu né? vi isso a primeira vez, eu falei assim, gente, o que diabos é citologia reflexa? Eu falei, que coisa complexa. Aí eu tive que recorrer ao oráculo, para aí tu tivesse que me explicar o que era citologia reflexa. Eu falei, é só isso, não acredito, não é possível. Não é possível. Então, que saco, né? Podia simplificar as coisas, mas tudo bem. Então ficou tudo muito claro. Agora, tem um detalhe, Sofia, que eu lembro do teu vídeo, tu explicando sobre a imunossuprimida. Muda, né? Perfeito. Alguma coisa na imunossuprimida. Faz muito sentido de sopetão, mas o que que muda? Fabrício, muda igual mudava também para quem colhia Papa Nicolau. Veja, o indivíduo imunossuprimido, ele tem uma predisposição maior a não conseguir fazer o clareamento viral. Então, essa pessoa merece mais atenção. A ideia é a mesma. Eu vou começar o rastreamento a partir da idade que teve relação sexual. Aqui eu não espero os 25 anos, porque provavelmente vai persistir a infecção por um tempo maior. Maior chance de ter um câncer, de ter uma célula displásica e depois uma lesão invasiva. Então, teve relação sexual com 15 anos, vai começar. Teve relação sexual só com 30 anos, começa com 30 anos. E, de novo, vem a ideia do alto valor preditivo negativo. Posso espaçar um pouquinho mais, mas não tanto quanto o imunocompetente. Mas porque eu tenho medo de que pode progredir e que pode progredir de uma forma mais rápida. Então, aqui a ideia é: teve relação sexual independente da idade, começa a coleta, e o intervalo é de 3 em 3 anos. Aí, um detalhe especial: quando é que eu paro de coletar? No imunocompetente, a ideia é que eu posso rastrear até os 64, mas a partir de 60 anos, quem tiver teste negativo está liberado do rastreamento. Quando eu colhia Papa Nicolau, no imunossuprimido, eu também encerrava o rastreamento na faixa etária dos 64 anos. Agora não mais. Como é sabido que o imunossuprimido pode desenvolver o tumor mais frequentemente, a recomendação é que eu não vou parar de coletar. Enquanto a mulher estiver viva, de 3 em 3 anos, ela tem que ir ao ginecologista para poder fazer a coleta. Não vai encerrar o rastreamento, justamente porque o imunossuprimido pode ter o câncer de colo de útero, pode persistir com a infecção viral numa prevalência maior do que o indivíduo imunocompetente. Daí vem a Legal, ideia se vier alterado, né? Se vier legal. alterado o imunossuprimido, independente do DNA HPV, eu acabei de falar que tem maior predisposição para doença invasiva. Qualquer tipo de HPV que vier, eu mando para colposcopia. Não vou ficar esperando, olhando citologia reflexa. Perfeito,
Perfeito, muito bom, muito bom. Agora tem um outro detalhe importante, que a gente estava comentando aqui antes, né, Sofia, que essa recomendação do Ministério, ela surgiu de forma preliminar no final do ano passado, e no ano passado já houve prova, teve uma prova que questionou, não questionou assim, sobre o protocolo novo, não questionou. Mas houve prova falando do PCR, né? Foi Sim, a foi. prova, Foi a foi o prova da Unesp, Unesp. Unesp. O Unesp, eu vou falar de novo aqui, o Unesp não usa as questões da banca VUNESP. O que a Unesp tem a ver com a VUNESP? Só parte do nome. A prova, a banca VUNESP organiza a prova. Então, porque ontem a gente estava conversando aqui, Sofia, sobre essa questão do SUS São Paulo e VUNESP, Sim, só para aproveitar, deixa. Mas a Unesp questionou. E aí, quando a Unesp questionou, obviamente, não questionou assim, o novo protocolo, mas questionou sobre a possibilidade de fazer o HPV. o HPV, DNA e tal, tal, tal. Né? Isso era uma possibilidade. Agora o protocolo está oficial. Claro que pode ser que surja uma questão explorando o teste, independente da nova recomendação do Ministério, porque já tinha o documento anterior, né? Então pode ser, porque é um teste que já existe, caramba, não é, né? Ninguém descobriu agora com uma varinha de Sim, condão, criou o teste de uma hora para outra. Tudo bem. Então é possível até que apareça. Não que o examinador vai dizer, de acordo com os meus, é possível que apareça. Mas aí tem um detalhezinho nesse enredo todo. É que às vezes a gente não tem o HPV-DNA, né? E se não tiver? Ou em outras palavras, se eu for um médico revoltado, não é o meu caso, mas se eu fosse um médico revoltado e dissesse assim, eu não quero fazer, não. Eu não quero. Eu quero fazer a colposcopia, a citologia oncótica. Eu quero fazer o Papa Nicolau, que eu gosto do Papa. Tal. Tá errado? Fabrício, errado não tá, desde que onde você estiver trabalhando não tenha pesquisa do PCR e do HPV. Então a ideia é que vem sendo implementada, é óbvio que em grande centro vai chegar antes do que em locais mais periféricos. Então a gente pode manter sim o rastreamento com a citologia enquanto não tiver ainda a pesquisa do HPV. E as recomendações são as mesmas que eram realizadas desde 2016, com a diretriz de 2016. Então, onde não tiver HPV, eu posso sim continuar fazendo a coleta do Papa Nicolau a partir dos 25 para quem teve relação sexual, 2 anuais passa para trienal. Posso. O ideal é que eu já substitua pelo PCR do HPV. Show. Muito bom, muito bom. Eu acho que HPV e câncer de colo de útero já foi. Tá bom, já atualizamos, o espaço já foi devidamente cedido aqui, só por causa do Outubro Rosa para ginecologia e obstetrícia. Mas a gente precisa falar de câncer de mama também, né? Porque aí, de repente, quando a gente achava que já era demais, já as orientações, teve uma recomendação pontual aí no câncer de mama que a gente precisa ter atenção. O que mudou na dinâmica de rastreamento do câncer de mama, Sofia? Olha, Fabrício, a gente sempre que vai discutir câncer de mama, dividia, né? O rastreamento da população geral, o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, versus o que é recomendado pela Sociedade de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, até o Colégio Brasileiro de Radiologia. E esse ano, agora em setembro, veio uma mudança do Ministério da Saúde que abriu discussão, falando, mas as pessoas não vão ter acesso assim. É óbvio que é difícil garantir o acesso para todo mundo. Tem gente falando, é medida política para poder só falar que aumentou o exame, mas o que importa é que hoje a gente pode fazer no SUS o que é feito na rede privada, o que já era recomendado. Por quê? Em longo prazo, de novo, né? Toda vez que a gente pensa em rastreamento, foi feito estudo de coorte, estudo populacional. E a gente sabe que a grande porcentagem dos cânceres de mama está concentrado dos 50 aos 69. Veja, de 50 a 60 é 20 e poucos por cento, dos 60 aos 69 mais 20 e poucos por cento. E aí, quando a gente olhava para os 40 aos 59, dos 40 aos 49, tinha mais 20% de pessoas com câncer de mama que não eram diagnosticadas precocemente.
e que talvez na rede privada teriam acesso e poderiam ter o diagnóstico precoce. Então, a ideia, de novo, é mudar a história natural da doença, fazer o diagnóstico precoce, fazer um tratamento menos mórbido, né? Que vem a ideia das cirurgias conservadoras, do câncer de mama, que a gente foca tanto nas aulas. Então, teve a recomendação de que, se a mulher for por busca ativa no serviço de saúde, a partir dos 40 anos, mesmo com risco habitual, não tem história familiar, não tem uma história pessoal que aumente o risco, eu posso ofertar para ela a mamografia a partir dos 40 anos, que já era feito recomendação por outras sociedades. O intervalo é bianual, não é obrigatório que eu faça a bianual dos 40 aos 59. A partir dos 50 continua obrigatório, o intervalo continua a cada 2 anos, bienal. Só que eu paro um pouquinho depois. Foi visto também que 10% dos tumores estão ali na faixa etária depois dos 69, depois dos 70 anos. Então, a ideia é igualar a faixa etária de término com das outras sociedades, para ampliar a faixa etária que eu vou fazer o diagnóstico precoce. Então, agora é obrigatório dos 50 até os 74 anos, com intervalo a cada 2 anos, que é um detalhe, que as outras sociedades recomendam o rastreamento anual, sendo que eu posso ofertar para a pessoa a partir dos 40 anos. Antes eu não poderia fazer um rastreamento na faixa etária mais precoce. É óbvio que quando eu penso no exame diagnóstico, em qualquer idade, eu posso pedir a mamografia para o diagnóstico. Aqui entra a ideia do rastreamento. Sempre merecendo muita atenção que pessoas mais jovens têm mamas mais densas. E a ideia do Ministério da Saúde antes era: vou fazer a partir dos 50 anos para todo mundo, porque a mama está sendo lipossubstituída, tem mais gordura, o que sobra de glândula fica mais espalhado na radiografia, que é a mamografia, e com isso eu consigo identificar melhor lesões nodulares e principalmente microcalcificações suspeitas. Então, muita atenção nas mulheres dos 40 aos 50, que, como é mama mais densa, pode ser um pouco mais difícil de identificar a alteração. E aí eu posso precisar complementar com a ultrassonografia. Então, a grande ideia geral é isso, de ampliar a faixa etária do rastreamento para ampliar a detecção precoce e, com isso, de novo, reduzir o custo do sistema de saúde com tratamento de uma neoplasia invasiva, né? Reabilitação e tudo mais. Legal, muito bom, muito bom. E como é que a gente faz para aprender tudo isso, para valer assim, nunca esquecer e falar bem do tema desse jeito aí? Falar agora, todo mundo quer saber, né? Como é que faz? Aí tem que fazer sprint final do hard work, trilha do hard work medicina.